Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Queria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 5. Quero falar com vocês sobre a encarnação de Jesus. Deus se fazendo homem. Filipenses capítulo 2 e versículo 5. Amém? Todos acharam? Ainda não, né? Quem não trouxe Bíblia escrita, liga o seu celular aí. Em nome de Jesus. Mas de uma forma ou de outra, que você possa estar lendo esse texto. Um dos textos mais maravilhosos das Escrituras, Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Amém? Vou estar lendo aqui então. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é este que Paulo está falando? Que haja em mim e em você esse mesmo sentimento. Se está falando de sentimento, está falando que esse sentimento houve em Cristo. O sentimento fala de emoções. Cristo sentiu, amém? Cristo tinha emoções. Aqui fala que esse mesmo sentimento que houve em Cristo, homem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era em forma de Deus, mas ele não quis o lugar de Deus. Teve outro que quis o lugar de Deus e acabou sendo lançado do céu. Nós sabemos quem é, amém? Jesus fez o contrário disso. Ele era Deus e não quis ser Deus. O outro era um anjo e pelo seu resplendor, pela sua formosura, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Entrar, pegar o lugar do Altíssimo e acabou sendo lançado por terra. Satanás. Versículo 7. Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, olha só. Ele se destruiu, se desfez a si mesmo, desta forma de Deus. E ele tomou outra forma de servo. E tomando a forma de servo, ele apenas não se fez servo, ele também se fez semelhante aos homens. E não somente se fez semelhante aos homens, no versículo 8, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e se humilhando a si mesmo, ele apenas não se humilhou a si mesmo, ele foi obediente até a morte. E não apenas obediente a uma morte qualquer, morte de cruz. Deus se fez homem e veio em busca do homem. Amém? Jesus, ele se fez homem e veio em busca do homem. Esse texto fala que Jesus, ele era Deus. Antes mesmo dele se tornar homem, ele era Deus, juntamente com o Pai. E ele não quis, ele era o Filho de Deus antes de ser homem, mas ele não quis ser como o Pai, ele não quis tomar o lugar do Pai. Ele se esvaziou dessa glória, dessa plenitude dele nos céus, e ele se aniquilou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Eu pergunto para você, não foi qualquer coisa, amém? Jesus não fez algo, não foi a encarnação de Jesus, não foi apenas algo banal, que Jesus veio aqui na terra, né? Ele teve que se despir de si mesmo, ele teve que passar por um momento de renúncia dele mesmo, da sua glória, por algo maior. Jesus deixou a forma de Deus, deixou o consolo do Pai, deixou os céus, e se fez como eu e você, amém? Jesus não caminhou aqui como Deus, Jesus caminhou aqui como homem, ungido pelo Espírito Santo. E Jesus, o mais exaltado de todos, se tornou o mais humilhado de todos. E por que Jesus fez isso? Porque eu e você, porque a humanidade estava no fundo do poço. Eu e você, toda a humanidade, estávamos no mais profundo poço. E esse poço se chama pecado. Todos, a humanidade inteira, estava no mais profundo poço. E esse poço se chama pecado. Não, como assim? Eu sou uma pessoa boa, eu nunca pequei, eu nem estava lá no Éden. Como que eu estava nesse poço? Se você é um descendente de Adão, infelizmente você herdou o DNA de Adão. Não importa quem você seja, você precisa de Jesus. Você precisa miseravelmente clamar: Jesus, me salva de mim mesmo. Mas como assim? Olha quem eu sou, olha quantas coisas eu tenho, olha o que eu já fiz, como que eu preciso desse Jesus? Toda a humanidade estava no mais profundo poço, e esse poço se chama pecado. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele em quem não há pecado, aquele a quem não havia nada de imperfeito, ele deixou a glória dele, e ele desceu no mais profundo desse poço imundo e sujo, pisando a lama, pisando a sujeira. Eu não estou falando isso para emocionar você, estou falando isso porque o Espírito Santo está constrangendo o meu coração para trazer para mim e para você como igreja, o entendimento do que Jesus fez por nós. Ele desceu nesse poço sujo e imundo, e nos resgatou desse lugar. E hoje você está aqui, cheiroso, bonito, porque esse Jesus foi lá e te tirou. Por isso que eu creio que um dos maiores propósitos de nós nos reunirmos aqui é para agradecer primeiramente. Senhor, obrigado por isso. E o que acontecer disso é privilégio, é bônus para nossas vidas. E vai acontecer. Jesus desceu ao mais profundo desse poço por nós. E nos resgatou de lá. E nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias por esse ato. O homem quis subir para ser como Deus, mas ele caiu. E Jesus desceu e se fez homem, e foi exaltado pelo Pai. O homem, ele, seduzido pela serpente, pela conversa de Satanás, que ele poderia ser como Deus, ele caiu no mais profundo poço. Agora Jesus deixou a glória dele, desceu ao mais profundo poço, não querendo ser como Deus, e foi exaltado pelo Senhor, pelo Pai. Se viu a intenção do coração de Jesus?
E Jesus deixou para mim e para você esse exemplo, para que isso fosse a maior arma contra o meu e o teu orgulho. Que todos os dias quer dizer, eu não preciso de Deus. Eu não preciso nem mesmo do meu irmão, porque eu sou bom. Todos os dias nós vamos meditar e refletir nesse exemplo do manso e humilde Jesus. Atos 2:22 fala assim: Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem, aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos potentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Esse texto fala que Jesus foi homem, homem aprovado por Deus. E aqui na terra ele caminhou como homem. E a pergunta que eu faço para você é: por quê? Por que Jesus fez isso? Ele precisava disso? Não precisava. Amém? Todos nós estamos aqui para aprender de Jesus, amém? Jesus não precisava, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, antes mesmo de estar aqui. Ele não precisava, ele poderia muito bem passar uma régua e começar tudo de novo. Ele é Deus. Quando Adão pecou, ele poderia muito bem, era um casal, não, vou fulminar Adão, vou matar Adão, matar Eva, e vou fazer um Adão e outra Eva, e começar de novo. Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. E por quê? Porque Deus teve que enviar Jesus. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra, e Deus entregou isso para mim e para você. E quando Deus dá algo, Deus não toma de novo. Deus entregou para o homem o domínio, as chaves da criação da terra. E quando Adão pecou, Adão entregou para uma outra pessoa, para um outro ser, chamado Satanás, o diabo, Lúcifer. O controle, a influência sobre o sistema do mundo, sobre as pessoas, porque a criação, a terra continua sendo de Deus. Por isso, Satanás já estava com uma sentença de morte sobre ele. Mas quando o homem pecou, ele entrou no mesmo caminho de Satanás, de desobediência. E não havia outra opção para o homem. Não havia outra, como posso falar, outra solução para o homem, a não ser sofrer a ira de Deus. Por que eu falo isso? Porque debaixo da terra não havia nenhum homem que poderia se salvar a si mesmo ou salvar outra pessoa. Romanos 3:23 fala isso, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então não havia nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano capaz sobre a terra de poder salvar a si ou salvar outras pessoas por si mesmo. Então Jesus teve que se fazer homem, porque Deus é um Deus de princípio, amém? Deus entregou para um homem, e somente um homem poderia novamente tomar as chaves que foram roubadas por Satanás. Por isso Jesus, o Filho de Deus, teve que se tornar homem, porque um homem pecou, e por meio do pecado de um homem vem a condenação sobre muitos, e por meio da obediência de um só homem a justificação e a salvação, através de Jesus. Então Jesus teve que se encarnar, Jesus teve que se tornar homem, para como homem, no pecado,
poder ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Através desse ato que Jesus fez, através do seu sacrifício, Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Por isso Ele é o primogênito de muitos irmãos, amém? Através disso Ele pôde tomar as chaves da morte e do inferno. Apocalipse fala, né? Que Ele tem a chave da morte e do inferno. Não é Satanás que tem a chave da morte e do inferno. Agora é Jesus. Ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos dele. Ele tomou essa chave através daquilo que Ele fez, da sua encarnação e da sua missão há 2000 anos atrás. E Ele entregou essa chave na mão de quem? Na mão do Bolsonaro? Não. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus? Quem tem o Espírito Santo? Então as chaves da morte e do inferno está sobre a tua vida. Você tem autoridade dada pelo Senhor para salvar, para levar vida, para levar transformação, para levar esperança, para repreender toda a fúria das trevas. Você tem autoridade. Como assim? O Senhor mesmo disse: eis que vos dou poder sobre toda autoridade, eu vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nenhum mal vos fará dano algum. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder de Satanás. Claro que muitas vezes nós seremos tentados, nós seremos bombardeados, mas a palavra do Senhor Jesus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti a Satanás, e ele fugirá. Você tem se sujeitado a Deus? Muitas vezes queremos resistir a Satanás, mas não estamos nos submetendo ao Senhor. Nós não estamos buscando a Deus, nós não estamos nos prostrando diante de Deus, reconhecendo nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa incapacidade como ser humano, como homem, como pessoa, de conduzir as nossas vidas. Aí nós estufamos o nosso peito, tomamos, a chave das nossas vidas e queremos resistir a Satanás. E o diabo dá risada da nossa cara. Hoje o Senhor Jesus fala para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus. Como que eu sujeito a Deus? Colocando seu rosto em chão, reconhecendo que sem dele você não é nada, que você precisa dele, que você precisa da igreja, que você precisa do teu próximo. Através do justo Jesus somos justificados e nele podemos ser chamados de justo do Senhor. Nós somos justos e podemos ser chamados de justos por causa de Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito e através daquilo que Ele fez, Ele nos justificou do pecado. E hoje nós podemos ser chamados de justos, não porque eu sou bom, não porque você é bom, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Senhor fez algo por nós. Porque o Senhor derramou o sangue dele por nós. Porque Ele fez o que ninguém, como estava cantando aqui no louvor, o que nenhum homem pode fazer, e nem poderia fazer, Ele fez por nós. E nós temos que nos alegrar por isso, amém? E nós temos que todos os dias invocar o nome do Senhor e buscar a sua presença. Amém? Queria que você abrisse em Hebreus 4 e versículo 15. Queria ler esse texto com vocês.
Hebreus 4, versículo 15. Amém? Todos abriram? Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi isso que Jesus fez, querido. Jesus, ele em tudo foi tentado. Tudo. Esse texto diz que Jesus foi tentado em tudo, como nós. Em tudo Jesus foi tentado. Satanás não saiu do encalço de Jesus. Os 40 dias no deserto foi só um momento ali. Mas Satanás perseguiu Jesus durante toda a vida, os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui sobre a terra. E durante todo o percurso da vida de Jesus. Satanás queria de todas as formas que Jesus, de alguma maneira ou de outra, saísse do propósito, saísse da cruz. Por isso que até mesmo Pedro falou para Jesus, né? Jesus, tem misericórdia de você mesmo, não vai até a cruz. E Jesus, para trás de mim, Satanás, eu vou até lá, é o propósito, eu vou cumprir a minha missão. Não, Jesus, pensa em você, você vai sofrer. Satanás, não, é muito difícil isso aí, Deus está colocando para você. Não, vai por aqui, ó. É mais fácil, é o caminho mais largo, tem mais coisas para você. Esse caminho aqui é muito difícil, vai por aqui, Jesus. E Jesus falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia o propósito de Deus para a vida dele, e ele não recuou desse propósito. Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Como o pastor sempre fala aqui, o nosso propósito é seguir a Jesus, é andar atrás ao encalço de Jesus, todos os dias. Para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida. E eu pergunto, o que tem tentado te tirar desse propósito? O que tem tentado roubar você do propósito de buscar a Deus, de estar na presença de Deus? É Satanás tentando te remover da presença de Deus, de tudo que Deus tem preparado para você. Vai ser fácil? Não vai ser. Tem cruz? Tem dor? Tem aflição? Tem. Mas Paulo diz, né? As nossas leves e momentâneas tribulações produz e gera em nós um peso eterno de glória muito excelente. As nossas leves e momentâneas tribulações. É isso que Paulo disse. E olha só que Paulo tinha autoridade para falar isso. Paulo foi chicoteado, foi abandonado, passou por naufrágios, perseguições, frio, calor. E ele fala leve e momentânea tribulação. O que nós temos passado em comparação a isso? E nós estamos falando, Deus, é demais. Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais porque é muito sofrimento. Queridos, nós não sofremos nada. E nós envergonhamos Jesus como falando isso. Nós nem sabemos o que é cruz, na verdade. Jesus fez algo, querido, que nenhum homem poderia fazer. Você já leu e já deve ter lido Jesus no Getsêmani. Quando ele estava ali, a poucos instantes de ser preso, em oração, Jesus suou lágrimas de sangue, os poros dele. Como homem, ele suou porque ele sabia o que ele iria enfrentar. O vitupério, a vergonha, o desprezo, a dor, a cruz.
os pregos. Naquele momento, a alma de Jesus clamava e dizia não. Naquele momento, a alma de Jesus não queria ir para aquele lugar. Por isso ele disse: não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas o que tu queres. Olha só, e quem queria? A vontade de quem era a cruz? Era a vontade do Pai. O Pai queria que o Filho fosse para a cruz, não apenas para que o Filho morresse e ele ficasse vendo o Filho morrer, mas porque o Pai sabia que através daquilo, eu e você hoje estaríamos aqui. Pelo sangue dele, muitos seriam justificados e livrados de uma eternidade. Queridos, o inferno existe. O inferno é real. E não sou eu que estou dizendo, está escrito, o próprio Cristo falou mais do inferno do que do céu. E Jesus veio, andou como homem, andou em carne, porque havia algo que nos separava dele, e o que nos separava dele era aquilo que eu falei no início, pecado. Ele removeu isso. Não há mais essa barreira. Pela fé nós podemos acessar o lugar da intimidade, mas nós não fazemos isso. Por quê? Por causa das distrações. Nós estamos vivendo num mundo que há milhares de distrações. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será nos meus dias. Como foi nos dias de Ló, será nos meus dias. Comiam e bebiam, não perceberam, estavam distraídos com a sua própria vida, com seus próprios afazeres, com as suas próprias ideais, com seus próprios sonhos, com as suas próprias metas, e esqueceram de mim e da minha palavra. Mas hoje o Senhor nos chama, como igreja, independente de quem você é, aclamar ao Senhor, como foi falado aqui no início, aclamar ao Senhor, preparar o caminho do Senhor, vozes clamando, o Senhor está voltando. Ele fez isso, querido. Ele fez isso por mim e por você. Jesus sofreu. Jesus passou por aflições, por tentações, por privações, mas Ele estava vendo eu e você. E hoje, será que eu e você estamos vendo Jesus? Será que eu e você estamos buscando o Senhor verdadeiramente, permitindo que Ele seja Deus em nossas vidas? Eu não trago essa palavra como acusação, amém, irmãos? Trago essa palavra como um despertamento para nós, porque o Senhor nos ama e ponto final, mas Ele nos chama a uma resposta a esse amor. Amém, eu amo meu filho Jeremias, e eu não fico bravo de vez em quando ele desobedece, né? Mas eu amo ele, e eu quero ensinar, eu quero instruir, mas quando ele desobedece, faz algo de errado, eu falo, filho, não faz, ele faz, eu estou falando, porque eu sei que se ele desobedecer, ele vai ter uma consequência errada, e se ele obedecer, ele vai ser privado daquilo. O meu amor por ele continua, mas se ele me desobedece, as consequências vão vir sobre ele. Assim é Deus conosco, Deus nos ama. E quando Deus fala, cuidado, filho, pare, filho, volte, Deus não está sendo mal, Deus não está fazendo algo nos privando, Deus está nos protegendo. Deus está querendo nos guardar. O amor dele não é um amor liberal, que faça tudo, faz o que você quiser da sua vida. Eu te amo, filho, não importa a vida que você tem, viva do jeito que você quiser, eu não estou nem aí. E seria um Deus irresponsável, até mesmo um pai irresponsável. Filho, eu te amo, então faça o que você quiser da tua vida. Eu não vou dar nenhum palpite, nenhum conselho, nenhuma sugestão. Você é de maior, faça o que você quiser. Eu seria um pai irresponsável. Mas como pai, eu aconselho meu filho. Eu direciono, eu instruo, eu corrijo, eu disciplino. Tem horas que ele fica bravo. Tem horas que ele não gosta. E depois ele me agradece. É assim que funciona, queridos, com Deus.
Deus nos ama, Deus sempre vai nos amar. Mas Ele fez algo tremendo por nós. Ele passou por algo para nos trazer de novo. O próprio Deus, o próprio Jesus, veio atrás do homem, como eu falei no início, para que através disso o homem pudesse retornar a Ele. O homem fugiu da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus, querido. O pecado, ele nos leva para longe de Deus, e o Senhor vem atrás. Oh, volte aqui, volte aqui. Eu quero remover isso da sua vida. Eu quero ter relacionamento e comunhão com você. Basta apenas você querer, que o resto eu vou fazer. Se quiserdes e ouvirdes, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Não sou eu quem disse. O próprio Deus fala essas palavras para mim e para filhos, porque ali em Isaías capítulo 1 está falando para filhos, não está falando para o mundo. Filho, se quiser ouvir, você vai comer o bem. Se você me obedecer, você vai ser abençoado. Mas se você me desobedecer, não é eu que vou te amaldiçoar. Você vai colher as consequências. É isso, meus queridos. Deus é maravilhoso, longânimo. E Ele quer conduzir as nossas vidas. Basta eu falar: eis-me aqui, Senhor. Amém, queridos. Pela sua encarnação, Jesus fez algo maravilhoso. Ele condenou o pecado pelo pecado. Romanos 8:3, vamos ler esse texto, também eu acho importante a leitura dele. Romanos 8:3, que também fala sobre a encarnação de Jesus e da missão dele. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Pela sua encarnação, Jesus condenou o pecado pelo pecado. Romanos 8:3 fala assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava doente pela carne. O texto está falando que a lei que foi entregue a Moisés estava doente, estava enferma, ela não poderia salvar. Os ritos de Moisés, os sacrifícios de bodes, de touros, o templo por si só de Salomão não poderia salvar os judeus, não poderia salvar ninguém, porque estava doente, estava enferma por causa da natureza pecaminosa. Aí o texto segue e fala assim: Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Queridos, olha só o que esse texto fala. Jesus se tornou semelhança da carne do pecado, e revestido dessa natureza pecaminosa, mas ungido pelo Espírito Santo, ele teve um confronto, um combate, não apenas com Satanás, mas com o pecado, com a natureza carnal, com a natureza caída, tendenciosa, que é atraída pelos prazeres, pelo pecado. Jesus teve uma luta com Ele mesmo, com a sua própria natureza, com o seu próprio eu, com as suas próprias vontades. Não foi apenas uma guerra com Satanás, foi uma guerra com o pecado, com a sua própria natureza. Por isso o texto fala que ele se tornou semelhante da carne do pecado. E pelo pecado, condenou o pecado. Então quando Jesus foi crucificado na cruz, quando aquela carne estava pregada na cruz, era o pecado pregado na cruz. Jesus, o texto fala que ali, ele se tornou maldição. Jesus se fez maldição na cruz. A cruz é a maldição que representa o pecado meu e teu. E ali, Deus, o Pai, recebeu aquele sacrifício.
E através daquilo, o sangue de Jesus hoje nos perdoa e nos lava. E nós somos aceitos por Deus, porque o texto fala que o Senhor, pelo pecado, Ele condenou o pecado na sua própria natureza. Sabe por quê? Satanás poderia usar o argumento: ninguém pode se salvar porque todos são pecadores. E todos estão debaixo do pecado. E todos pecam Deus. Como que alguém pode se salvar? Então todos são meus. Nenhum homem andou por a terra com essa natureza e foi santo Deus. Como assim que alguém pode se salvar ou salvar outros? Mas Jesus, o Filho de Deus, deixou a sua glória e falou: eu vou lá e vou me tornar homem como um homem, com emoções, com sentimentos, ungido pelo Espírito Santo, vou caminhar sobre a terra e vou mostrar e vou provar que eu posso caminhar e não pecar. E ainda morrer na cruz, e condenar o pecado, e envergonhar Satanás, e expor os principados e potestades, e cravar o escrito de dívida na cruz, que era contrário contra mim, contra você. Você crê nisso, querido? Então hoje que seja removido toda a condenação, todo o rótulo, tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre a tua vida, e que você tome posse da sua identidade, do sangue de Jesus, e que você avance naquilo que Deus tem para você. Aleluia, Senhor. Mais um texto que eu queria ler com vocês. E é por causa disso, queridos, que eu e você, que nós não temos desculpa para o pecado. Não existe desculpa para o pecado. Se Jesus não tivesse vindo, eu poderia dar essa desculpa: Deus, eu sou homem, eu sou sujeito a pecado. Como assim o Senhor quer me condenar? O Senhor tem que ser justo. Todos os homens pecam. Adão pecou. Mas Jesus mostrou, João 15, 22, vamos ler esse texto também, rapidamente, corre lá. João 15, 22, Jesus mostrou para mim e para você, e o próprio Jesus disse isso, que não há desculpa para o pecado. Não há desculpa para viver na prática do pecado. Não existe desculpa, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou como um homem, como eu e você, e mostrou que é possível sim viver uma vida santa nele, debaixo do sangue dele. João 15, 22 fala assim, palavras de Jesus: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Olha só o que Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse pregado para eles, eles não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Palavras de Jesus: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Amém? Jesus, nessas palavras, estabelece também, como nós sabemos, Jesus veio para salvar, mas Jesus também veio para a condenação. Sim, para o juízo, para aqueles que não creem nele. Amém? Jesus veio para salvar? Amém. Mas também Jesus veio para trazer o juízo de Deus, que virá sobre aqueles que rejeitarem o Filho, aqueles que não receberem o Filho, aqueles que não se sujeitarem ao Filho, aqueles que não reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Por isso que Deus sem Jesus não é Deus, porque Deus o Pai se revelou e se manifestou em Cristo. E a religião, e as doutrinas, e filosofias, e seitas pregam Deus, mas tiram Jesus. Porque se tirar Jesus, tira Deus, embora tenha Deus, porque Deus se manifestou em Jesus. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 2 e versículo 9 fala que somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tira Cristo, tira Deus. Fale de Deus, mas não fale de Jesus. E nós pregamos Jesus, porque Deus sem Jesus não é Deus.
Porque o Pai se revelou e se manifestou no Filho. E nós cremos em Jesus. Deus tem um nome, e o nome de Deus é Jesus. Ah, mas nós pregamos e falamos Jesus como Yeshua, em hebraico, em outras línguas, mas para nós brasileiros, eu e você, Jesus. Yeshua, Jesus. É o nome de Deus. Que nos salva, amém? Que nos cura e que nos liberta. Tira esse nome. Fale de Deus. Religião. Amém, queridos. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Voltemos lá para Filipenses capítulo 2, eu encerro com isso. Filipenses 2, versículo 9. Foi isso que Jesus fez por nós, queridos. Jesus veio nos reconciliar. Jesus andou como homem, sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos, fome, sede, mas Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão, Ele entendia a vontade do Pai, Ele sabia que o Pai queria. Satanás tentou de todas as mais variadas formas fazer com que Jesus saísse dessa vontade, que Jesus não fosse até a cruz. Ele tentou de todas as formas tirar o Jesus do propósito, da vontade de Deus para a vida dele. Não deixe que Satanás tire você da vontade de Deus para a tua vida. Ele vai tentar, mas permaneça firme com os teus olhos em Jesus. Esse mesmo texto eu li até o versículo 8 no início. Jesus, ele desceu ao mais profundo poço. Ele estava no céu, na glória, junto com o Pai. Ele deixou tudo isso, ele se esvaziou a si mesmo, ele se aniquilou a si mesmo, ele deixou essa plenitude de Deus, se revestiu da humanidade carnal, da natureza caída. E ele não apenas fez isso, como disse, ele se tornou servo, homem, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. Não apenas se humilhou, ele foi até a morte. Ele deixou para mim e para você esse exemplo. Se nós seguíssemos esse exemplo, nós não haveria mais divisões, penso eu, brigas, discussões, por quem é o maior, porque todos iam querer que o outro fosse maior, que o outro fosse melhor. A disputa do mundo é: eu sou o melhor, eu sou o maior, você tem mais, não, eu tenho mais. No reino de Deus não é, você tem mais, outro, não, você tem mais, você é melhor, não, você é melhor, você consegue, não, você consegue, vamos junto. Olha só no versículo 3 lá do capítulo 2, vamos ler esse texto aqui, antes eu vou ler esse versículo 9. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Daí fala no versículo 5, de sorte que haja em vós esse mesmo sentimento também. Aí vai falar, por que isso? Porque Jesus, sendo em forma de Deus, daí dá um exemplo, ele aniquilou-se, se esvaziou e pensou em outros, e não nele. Então ele fala, não pense só em você, não queira apenas você ser o maior, você ser o mais grande, você ser reconhecido, e o outro é o inferior a eu. E, queridos, isso aqui é a plenitude de Deus. Pense, nós, dentro do nosso coração, é um checkmate para a inveja. Amém? Você não vai invejar mais, se você tiver esse sentimento de Jesus. Você não vai cuidar mais do que é teu, você vai cuidar do teu vizinho. Você vai cuidar das coisas do teu vizinho também. Amém? Você vai cuidar daquilo que às vezes é colocado nas tuas mãos que não é teu, como se fosse teu. Amém? Eu moro de aluguel e eu cuido da casa como se fosse minha. Eu cuido daquela casa como se fosse minha. E se quebra algo, eu tenho que pagar. Eu faço isso. Se nós tivéssemos esse sentimento, até mesmo dentro da igreja, e Deus quer, e é a vontade de Deus que nós tenhamos, nós iríamos fluir de maneira gloriosa, porque nós iríamos sempre
querer e desejar em nosso coração que o outro avançasse, que o outro, prevaleça, que o outro seja melhor e vice-versa. E foi isso que Jesus está ensinando, cada um considere o outro superior a si mesmo. Voltando para o versículo 9, eu encerro com isso. Jesus se fez servo. E no versículo 9, fala-se, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto começa falando de Jesus se humilhando e descendo, e depois fala de Jesus subindo e sendo exaltado. Por isso, Jesus, lá em Tiago fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus exalta, exalta. Exalta quem? Quem se humilha. Deus humilha, humilha. Humilha quem? Quem se exalta. Amém, queridos? Deus quer que eu e você, nós vivamos uma vida de humilhação, mas não uma vida de humilhação hipócrita, amém? Uma vida de humilhação que parta de uma decisão minha. Senhor, eu preciso me humilhar. Senhor, me ajuda. Aí o Senhor vem e nos ajuda, e nós reclamamos muitas vezes de Deus, por que estamos passando por tais situações, mas é Deus nos humilhando. A gente orou, amém? Senhor, me humilha, Deus, quebra a minha cerviz. Aí vem uma situação e nós, Deus, por que isso? Deus, por que essa situação? E Deus falou, você orou. Mas também Deus quer que eu e você, que nós de livre, espontânea vontade, venhamos a nos humilhar diante dEle, pedindo para que nós venhamos também a ter um coração de humildade diante do nosso próximo, para que o nosso orgulho não nos vença. O nosso orgulho que está impregnado nessa natureza carnal. Amém. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda a língua confesse. Toda a língua quem? Poderosos reis, homens poderosos da terra, vão confessar que o manso e humilde Jesus, que caminhou entre nós, é o Senhor. Hoje, o nome de Jesus é vituperado, hoje o nome de Jesus é chacota na boca dos poderosos, hoje o nome de Jesus é blasfemado dia e noite, noite e dia, nas redes sociais, em todos os lugares, mas vai chegar um dia que os poderosos da terra, que os homens irão reconhecer, vão dobrar os seus joelhos e vão olhar, Ele é o Senhor. O Jesus, o manso e humilde, aquele lá, Ele mesmo, é o Senhor. Vai chegar esse dia, está muito próximo, meu querido. Eu sinto mesmo que está chegando, está na hora desse dia. Os reis da terra, os poderosos, Satanás, todos irão confessar, toda a língua. Então confesse hoje na tua vida, vamos confessar hoje, Jesus é o Senhor, seja o Senhor da minha vida, amém, glória a Deus. Levante-se de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você pode cantar um louvor? Qualquer louvor que glorifique a Jesus, qualquer um que glorifique a Deus. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração com você, entregando essa palavra, essa semente de Deus no teu coração. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo, queridos. E não somente sinto, mas no mundo espiritual percebo que Ele já está pronto, os cavalos estão prontos, os exércitos dos céus estão preparados, a trombeta está preparada, o mundo está sendo preparado, o cenário está sendo preparado, querido. Olhe para o mundo,
Olhe para as nações, não tenha medo, Deus está preparando as nações, Deus está preparando os reis da terra, Deus está preparando, porque Ele peleja pelos pequeninos, Ele peleja pelos pequeninos, Ele peleja pela sua igreja, Ele peleja, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, eis que vem com as nuvens, eis que vejo os céus abertos, e um assentado sobre o cavalo branco, e julga e peleja com justiça. Ele está voltando, Ele está vivo, Ele é real, e Ele chama eu e você hoje, creia, continue, se humilhe, chore, busque a minha presença, porque vai valer a pena. Chore pela sua família, interceda pela sua família, não desista dos seus parentes, continue clamando, continue intercedendo, não pare, vai valer a pena. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Pai, nós te amamos, Jesus. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Prepara os nossos corações. Só o Senhor pode adentrar as profundezas do nosso coração. Passos, filosofias, métodos tocam a nossa alma, tocam a nossa mente, mas o Espírito Santo penetra a divisão da alma, do Espírito, juntas e medulas, e Ele arranca, Ele cura, Ele consola, e Ele levanta o abatido, porque Ele é poderoso. E Ele diz apenas uma coisa: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós estamos aqui, Jesus, manso e humilde, que passeia pela tua igreja. Prepara os nossos corações, prepara este povo, prepara a tua igreja, desperta-nos para a tua vinda, porque o Senhor fez algo por nós há 2000 anos atrás, e o Senhor não vai ficar em vão aquilo que o Senhor fez por nós. E nós estamos dizendo aqui, Pai, jogando diante do Senhor as nossas armas. Nós não queremos ser homens de dura cerviz, que resistem ao Espírito Santo. Nós queremos ser aqueles que se lançam ao chão e dizem: seja feita a tua vontade, não a minha, Jesus. Não me deixe seguir os meus caminhos, não me deixe seguir os meus planos fora da tua vontade, não me deixe seguir, eu quero seguir a tua vontade, eu quero seguir os teus planos. Conduz os nossos passos, Jesus. Conduz a nossa casa. Traz de volta aquele que se desviou. Aquele que está ouvindo agora pela internet, Senhor. Que está pensando que não tem mais jeito. Que está pensando em tirar a sua vida. O Senhor diz: não faça isso. Não faça isso. Eu tenho uma eternidade para você. Eu tenho algo eterno para você. Apenas se humilhe em minha presença e se volte para mim. Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Que essa palavra, que essa semente, Pai, aqui ministrada, caia no coração dos teus filhos e produza, ó Deus, algo benéfico. Produza, Senhor, frutos de paz, frutos de esperança, e que nós possamos também, ó Pai, ser transformados, porque o Senhor ressuscitou dos mortos, e através da tua ressurreição, nós somos ressuscitados, nós somos, ó Pai, vivificados pelo teu Espírito, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor mais um pouco, adore ao Senhor mais um pouco. Exalte ao Senhor mais um pouco. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Exaltado é o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, quão maravilhoso é
morte venceu.